Tem um tipo de consulta que me marca de uma forma especial. É quando a família chega com uma criança que conviveu com uma dor de cabeça a vida inteira, com tontura, com pescoço rígido, com cansaço que não tem explicação. Às vezes fez fisioterapia, tomou remédio para dor, passou em neurologista que disse que era uma dor tensional. A ressonância revela que essa criança nasceu com uma malformação que nunca havia sido procurada. A primeira reação da família é sempre dupla: alívio por ter um nome e culpa por não ter descoberto antes. Eu quero falar sobre isso hoje, sobre a malformação de Chiari, sobre por que ela demora tanto para ser diagnosticada, sobre quando a cirurgia é necessária e sobre o que muda na vida da criança depois do tratamento. Fica até o final, porque as perguntas mais comuns estão sendo respondidas aqui. O que é a malformação de Chiari? O cerebelo fica na parte de baixo do crânio, numa região chamada fossa posterior. Ele é responsável pelo equilíbrio, pela coordenação dos movimentos e pelo processamento de várias funções do sistema nervoso. Na malformação de Chiari, a fossa posterior é anatomicamente pequena para o cerebelo que a pessoa tem. Com esse espaço insuficiente, a parte inferior do cerebelo desce para dentro do canal cervical, pressionando algumas estruturas e, mais importante, bloqueando o fluxo do líquido, que é o líquor. Esse bloqueio do fluxo é o que vai explicar a maioria dos sintomas e é o que a cirurgia vai corrigir. Existem diferentes tipos de Chiari. O Chiari tipo 1, mais comum em crianças e adolescentes, é aquele que os sintomas aparecem de forma gradual, muitas vezes só no final da infância, no início da idade adulta. O tipo 2 está associado a mielomeningocele, que é a espinha bífida aberta. O diagnóstico é logo após o nascimento. Por que o diagnóstico demora? O Chiari tipo 1 é uma condição congênita. A pessoa nasce com ela, mas os sintomas, na maioria das vezes, vão aparecer anos depois. E aqui está o ponto que eu acho mais importante entender. Uma criança que sempre teve dor de cabeça não sabe que aquilo é diferente. Para ela, é só a cabeça dela, funciona daquela forma. Ela não tem um parâmetro de comparação. E os pais que nunca viram a criança sem essa dor também não vão perceber essa diferença. O sintoma mais característico da Chiari tipo 1 é a dor de cabeça e na nuca, que piora, com tosse, com espirro, quando faz esforço. Isso tem uma razão anatômica direta. Qualquer movimento que aumente a pressão dentro do crânio vai agravar esse bloqueio do fluxo do líquido na base do crânio. Outros sintomas frequentes: rigidez no pescoço, tontura, dificuldade de equilíbrio, dormência ou formigamento nas mãos e nos braços, dificuldade para engolir, rouquidão, em alguns casos até apneia do sono. O diagnóstico de confirmação é feito pela ressonância magnética. O critério vai ser as tonsilas estarem abaixo 5 milímetros pelo menos do forame magro. Mas o dado radiológico sozinho não vai definir o tratamento. O que define é o quadro clínico. Se a criança tem sintomas, se eles estão progredindo e se tem seringomielia associada. E o que é essa seringomielia? A seringomielia é o acúmulo de líquido dentro da própria medula, formando uma cavidade. Ela vai acontecer como uma consequência desse bloqueio do fluxo de líquor causado pelo Chiari. Quando a seringomielia está presente, a indicação cirúrgica fica ainda mais clara, porque, se não tratada, ela geralmente progride e pode causar danos neurológicos progressivos e, em muitos casos, sem reversão. Fraqueza nos membros, perda de sensibilidade, disfunção urinária ou fecal. A boa notícia é que, quando a cirurgia de descompressão é feita no momento adequado, a seringomielia costuma regredir ou estabilizar, e o líquido que estava acumulado começa a circular novamente. Quando a cirurgia é indicada? A indicação cirúrgica no Chiari tipo 1 é baseada nos sintomas, não apenas nos achados de imagem. Existir uma descida das tonsilas no exame de imagem não é uma indicação automática de cirurgia. A cirurgia é indicada quando tem sintomas progressivos que vão afetar a qualidade de vida do paciente, quando tem seringomielia presente, crescente, quando tem sinal de compressão do tronco, alterações cerebelares, quando a dor de cabeça occipital é refratária com tratamento de medicações. Então, crianças com Chiari, que são assintomáticas e não têm seringomielias, em geral não vão precisar de uma cirurgia profilática, porque geralmente é incomum progredir para piores sintomas. A decisão vai ser sempre individual e precisa ser tomada por um neurocirurgião pediátrico com experiência nessa condição. A cirurgia mais comum para tratar a Chiari tipo 1 é a descompressão de fossa posterior. O neurocirurgião faz uma incisão na parte de trás da cabeça, remove a porção do osso occipital,
Algumas vezes ele remove a parte posterior da primeira vértebra cervical e aumenta o espaço para o cerebelo ali, para que ele não fique mais comprimido e não tenha mais esse bloqueio de líquido. Em muitos casos, a cirurgia também inclui a duroplastia, que é a abertura e a ampliação da membrana que envolve o cérebro para aumentar ainda mais esse espaço disponível. Os estudos mostram que a duroplastia está associada a melhores resultados a longo prazo, incluindo uma maior redução da seringomielia e uma menor necessidade de reoperação. A cirurgia é realizada com anestesia geral e a internação costuma ser ao redor de 4 dias. A maioria dos pacientes nota melhora dos sintomas nas semanas ou meses seguintes ao procedimento. E o que muda depois da cirurgia? Quando a cirurgia é bem indicada e feita no momento certo, os resultados são muito positivos na maioria dos casos. A dor de cabeça, que antes piorava ao esforço, costuma melhorar de forma significativa. A seringomielia regride ou estabiliza, e os sintomas, como tontura, rigidez, formigamento, têm uma melhora progressiva. O que não recupera muito bem são os déficits que já existiam há algum tempo. Por isso, a indicação tem que ser precoce para que você não tenha a instalação desse déficit. O acompanhamento com a ressonância continua após a cirurgia para monitorizar essa evolução da seringomielia e confirmar a adequada descompressão. Doutora, minha filha tem Chiari tipo 1, mas não tem sintomas. Precisa operar? Não necessariamente. A literatura mais recente mostra que as crianças com Chiari tipo 1, que são assintomáticas e não têm seringomielia, raramente vão progredir para quadros graves. O acompanhamento tem que ser regular, com exame, com ressonância e avaliação clínica, tá? Mas a cirurgia não é feita de forma profilática. Doutora, minha filha tem Chiari e escoliose. As duas têm relação? Sim, podem ter. E isso precisa de uma avaliação individualizada. Doutora, Chiari tem componente genético? Meu outro filho pode ter também? Existem sim casos familiares descritos, mas a maioria ocorre de forma esporádica, não tem um padrão claro e bem estabelecido. O risco para irmãos não está muito bem quantificado, mas se houver suspeita clínica em outro filho, vale sim investigar. Doutora, eu posso consultar por telemedicina? Sim, a consulta inicial até pode ser feita online. Você envia os exames, a gente conversa sobre os sintomas e depois a gente provavelmente vai ter que se ver pessoalmente. O diagnóstico de Chiari chega muitas vezes depois de anos de convivência com sintomas que ninguém conectou. E quando finalmente ele chega, traz junto esse sentimento de culpa por não ter descoberto antes. Eu quero dizer uma coisa para essas famílias. Vocês não falharam. A malformação de Chiari é comum a gente ter demora nesse diagnóstico, porque os sintomas vão aparecendo devagar e vão se confundindo com outras coisas. Então, encontrar o diagnóstico é o começo de uma jornada que, na maioria dos casos, tem um resultado muito positivo. Se esse vídeo chegou no momento certo para você, comenta aqui embaixo, compartilha com quem precisa e deixa o like.